Glória a Deus, meus irmãos. Pode sentar então no seu lugar. Fique bem à vontade em nome de Jesus, tá? Irmãos, eu já quero entrar na palavra, depois nós vamos fazer uma oração pela nossa casa e aí nós vamos levar a nossa bênção para a nossa família, tá? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 8. Pode abrir lá em nome de Jesus. Estava meditando nessa palavra desde sábado passado. Desde sábado passado eu estava meditando e Deus tocou muito o meu coração de dividir essa palavra que Deus me deu em 3 mensagens. Então eu comecei de manhã, só para os irmãos entenderem. Eu comecei de manhã pregando uma mensagem, gravei, está lá no meu canal do YouTube, você pode assistir. Eu gravei a segunda mensagem, agora às 3 horas da tarde. Também está lá no meu canal gravado, você pode assistir. E agora eu vou encerrar essa mensagem à noite, amém? Que também, né, está tudo linkado com o culto da manhã, o culto da tarde, mas os exemplos são diferentes, tá? Então você pode entrar lá, pode assistir, é uma mensagem só que eu dividi em 3 partes, tá? Só para os irmãos aqui entender, eu falei pela manhã que a janela da arca, a arca de Noé, a janela da arca de Noé que estava aberta, eu falei no culto da manhã isso, tá? Ela revela a fé e a esperança que Noé ele tinha dentro do coração. Isso eu falei de manhã, tá? Que a janela que estava aberta, que o Noé abriu da arca, revela a fé e a esperança que o Noé ele tinha em Deus. Eu preguei de manhã, está lá no meu canal. Agora à tarde, às 3 horas, eu preguei que a janela aberta da arca, ela revela a humildade. Então você pode entrar lá também que você vai entender qual que era a palavra que eu preguei hoje à tarde. E agora à noite, para mim encerrar a mensagem, eu vou pregar isso aqui, ó. A janela da arca aberta, ela revela o quê? A obediência de Noé. Amém, irmãos? Tá? Então é uma mensagem só que eu dividi em 3 partes e eu quero encerrar ela agora à noite em nome de Jesus, tá? Então vamos fazer a leitura. Gênesis capítulo 8, versículo base nosso é o versículo 6. Olha só o que diz ali, ó. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, esse versículo aqui é o base das mensagens que eu preguei hoje durante o dia. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Aconteceu que ao fim, ao cabo de 40 dias, o que o Noé fez? A Bíblia diz, né? Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Só que quando a gente lê esse versículo aqui, irmãos, ele não quer dizer que o Noé estava só 40 dias dentro da arca. Se você for ler com calma todo o capítulo, você vai ver que o Noé já estava 150 dias dentro da arca, fora esses 40 dias aqui. Então, se a gente for pegar, meus irmãos, assim, ó, 150 dias, mais os 40 dias que nós estamos lendo aqui, em torno mais ou menos de quase 200 dias, 190 dias, o Noé ele já estava dentro de uma arca. E presta atenção, irmão, não é fácil você estar preso dentro de uma arca. Imagina, estavam Noé, estavam ali casais de animal de tudo que é lado, tinha girafa, tinha leão, tinha elefante, tudo que tu imaginar tinha dentro daquela arca. Além dos animais, tinha também a família do Noé. E também, né, irmãos, tinha ali a alimentação que o Noé ele tinha juntado para eles poderem sobreviver até as águas do dilúvio baixar. Então vamos analisar assim, irmãos, ó, com os pés no chão. Era muito tempo, irmãos, dentro de um lugar fechado. Você consegue ficar muito tempo dentro de um lugar fechado? Se eu te colocasse numa sala de, vamos dizer lá, 2x2, e você não visse nem a luz do sol, né, durante o dia, e eu dissesse, ó, vou te deixar 40 dias ali, você ia gostar de ficar ali 40 dias? Duvido que você ia gostar, nem eu ia gostar. Eu não consigo ficar, irmãos, 1 hora dentro do meu escritório, eu já tenho que saltar para fora. Agora fica analisando com o pastor assim, ó,
O Noé ele estava ali, irmãos, já praticamente 200 dias dentro daquela arca. Do lado de fora daquela arca, meus irmãos, é uma destruição total. Gente morta por tudo que é canto, bicho morto, casa destruída. Mas não só do lado de fora. A batalha existia. A batalha, eu entendi que também existia do lado de dentro da arca. Eu creio que ficar preso num lugar onde não tinha porta aberta, ficar preso num lugar onde não tinha janela aberta, aquilo ali mexia com o espiritual de Noé. Não só com o do Noé, imagine toda a família, né? Mexia com o espiritual, mexia com a vida de Noé. Porque Noé, imagina só, ele tinha que ficar ali, às vezes o Noé ia dizer assim, agora eu vou tirar um dia para mim descansar um pouco. Aí o Noé parava lá, e o Noé então ele dizia, agora eu vou descansar um pouco. Dali um pouco berrava um elefante. Aí o Noé pegava e acordava, não conseguia descansar. Aí o elefante parava lá de berrar. Dali um pouco o Noé dizia, agora eu vou pegar e eu vou descansar um pouco, porque agora as coisas estão calmas. Dali um pouco um leão ele ungia de um lado, amém, irmãos? E o Noé ele não conseguia dormir. Aí o Noé dizia, agora eu vou tentar pela terceira vez. O leão se acalmou, né? Eu vou tentar pela terceira vez. Noé deitava num canto lá e dizia, agora eu vou descansar um pouco, vou tirar uma soneca. Dali um pouco a girafa começava lá a gritar. Então, irmãos, quando a gente fala em estar preso dentro da arca, irmão, não era muito fácil, não. A batalha que Noé estava enfrentando dentro daquela arca era muito grande. Claro que nós estamos falando da família, não estamos falando de bicho, mas eu creio que a família do Noé dentro da arca também era uma família que dava bastante incômodo para Noé. Porque a Bíblia não fala que os filhos de Noé eram da fé. A Bíblia não fala que as noras de Noé eram da fé. A Bíblia não fala nem que a esposa de Noé era uma mulher da fé. Você não vê em nenhum momento na Bíblia ali a família de Noé orando. Então eu entendo que o único homem que era da fé, o único homem que estava ali exercendo a fé era quem? Era Noé. E por causa disso eu creio que dentro daquela arca fechado tantos dias, o Noé ele já não aguentava mais. O Noé já estava passando por problemas mentais, talvez, eu tenho que falar isso. E não adianta a gente dizer que não, irmãos, porque o Noé ele era de carne e osso. Se você for pegar na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, que todas as tentações que nós passamos, é as tentações que qualquer homem ele passa também. Mas com a mesma tentação, Deus enviará o quê? O escape. Então Noé também era de carne e osso, ele enfrentava a tentação dentro da arca. Agora imagine 200 dias fechado dentro de uma arca. Vai saber o quanta coisa o Noé ele não estava enfrentando dentro daquela arca. O Noé já estava, talvez, pensando besteira, já estava pensando, talvez, Deus não vai baixar as águas desse dilúvio, eu acho que nós vamos, talvez, aqui dentro, né, ficar mais dias, vai acabar a comida, eu não sei. Tanta tribulação, tanto pensamento passava, creio eu, na cabeça de Noé, porque ele era de carne e osso. Só que veja bem, mesmo Noé em meio a essa tribulação, fechado dentro dessa arca, o Noé ele teve uma atitude de fé. Qual que foi a atitude de fé? A Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, a Bíblia fala que o Noé ele fez o quê, gente? Ele abriu uma janela. Em meio a toda essa luta, trancado dentro daquela peça, fechado dentro daquela arca lá mais de 200 dias, sem ver o poente do sol, sem ver o pôr do sol, né? Enfrentando batalha lá dentro sozinho, lutando pela fé, em meio a todas essas circunstâncias, a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, então Noé pegou e abriu uma janela. E no momento que ele abriu essa janela que estava no teto da arca, foi o momento que o Noé, então, ele colocou os seus olhos aonde? Colocou os seus olhos no céu. E eu entendi, irmãos, lendo essa palavra aqui, que quando Noé abriu essa janela e ele colocou os seus olhos no céu, então o Noé ele estava falando com Deus. E ele estava dizendo, Senhor, mas eu quero que o Senhor se lembre que eu sou um homem o quê? Obediente. Que eu sou um homem obediente. Essa janela espiritual que o Noé ele abriu, meus irmãos,
Isso significa que o Noé ele estava colocando seus olhos no céu, no Senhor, e ele estava falando com Deus. Não sei se ele estava orando com Deus, não sei o que ele estava falando com Deus, mas eu creio dentro do meu coração que o Noé estava dizendo: Senhor, eu estou aqui preso dentro dessa arca, eu estou aqui limitado, eu não sei qual é a resposta que vai vir, eu não sei quando as águas vão baixar, eu não sei, Senhor, o que eu vou fazer para resolver tantos problemas aqui dentro dessa arca, mas eu quero que o Senhor se lembre, Deus, que eu sou um homem o quê? Obediente a Deus. Então, essa janela que o Noé abriu, meus irmãos, é uma janela que representa o quê? Que representa o momento em que Noé estava dizendo para Deus que era um homem obediente. E se Deus olhasse para o Noé, e Deus enxergasse o Noé como um homem obediente, não só o Noé, meus irmãos, ele passaria a ser salvo. Não só o Noé passaria a ser abençoado, mas todos os animais que estavam dentro da arca e toda a família de Noé passaria a ser salvo. Mas Deus precisava olhar então para o Noé e Deus precisava enxergar o quê? Uma obediência. Diga assim, obediência. Por isso que eu botei ali, a janela da arca aberta revela a obediência de quê? De Noé. Noé estava mostrando para Deus: eu estou aqui cercado tantos dias sem ver o sol, mas eu quero que o Senhor se lembre que eu sou um homem que eu sou obediente ao Senhor, que eu me dediquei a construir essa arca, que eu me dediquei, meu Deus, a rebocar essa arca, eu fiz essa janela, fiz tudo isso aqui que tem aqui, construí os andares, coloquei todos esses animais aqui dentro da arca, Senhor, mas não só os animais, eu coloquei a minha família toda dentro dessa arca, e agora eu estou aqui dentro enfrentando batalha, eu estou aqui enfrentando opressão, estou aqui passando, Senhor, mais de 200 dias preso aqui sem saber o que eu vou fazer. Mas quando eu abro essa janela, Senhor, eu quero que o Senhor entenda que eu sou um homem eu continuo obedecendo o Senhor, mesmo passando por toda essa tribulação na minha vida. E aí quando Deus então olha para Noé e ele enxerga a obediência, então Deus ele passa a abençoar o Noé. E nós trazendo para o espiritual, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Porque às vezes, entendo que o pastor vai dizer assim espiritualmente, tem momentos que nós vamos se sentir o quê? Preso. Tem momentos que você vai se sentir, irmãos, num lugar preso. Pastor, eu estou sem saída. Eu não sei qual a decisão que eu vou tomar, pastor. Eu estou passando dentro da minha família, pastor. Eu acho que fizeram uma bruxaria lá. Porque não é possível, pastor Adilson. Eu tenho uma pessoa do meu lado que não quer saber de largar do vício. Eu tenho uma pessoa dentro, pastor, do meu lado, que não quer saber largar do cigarro, não quer saber, pastor, de largar da cachaça. Pastor, eu tô vivendo num momento da minha vida, pastor, numa etapa da minha vida, em que eu estou me sentindo como Noé. Eu estou preso dentro dessa arca. E eu vou além, irmãos, assim, não é nem questão de marido e mulher, mas às vezes tem pais que enfrentam lutas com o filho dentro de casa. Tem filhos que não querem mais obedecer os pais dentro de casa. Tem filhos, irmãos, assim, que aprontam fora de casa. E os pais sofrem com isso. Então, trazendo para a família, eu entendo, irmãos, espiritualmente, que quando a pessoa está passando por uma tribulação, quando a pessoa está passando por algum momento difícil na sua vida, é como se ela estivesse como quem? Como Noé. Ela está presa dentro de uma arca. E a pessoa não sabe qual a direção tomar. A pessoa não sabe o que fazer. A pessoa não sabe como reagir diante daquela situação. Pastor, eu estou me sentindo preso. Eu estou pensando besteira, já estou pensando em abandonar minha família, já estou pensando, pastor, em dar uns cascudos meu filho, já estou pensando em passar uma açoiteira, pastor, já estou pensando em fazer uma besteira. Pastor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou cercado, eu estou dentro dessa arca, tem escuro, não pega luz, pastor. E eu já estou pensando a fazer o quê? A fazer besteira. Eu estou já mais ou menos pensando o que Noé talvez estava pensando na cabeça. Só que escuta o pastor assim, é nesses momentos que você vai ter que fazer o quê? Abrir a janela. É nesses momentos, diga para essa pessoa que tu vai ter que abrir a janela. E quando você abrir a janela, você vai olhar para o céu e você vai orar a Deus e você vai dizer que mesmo que você está vivendo num cercado, mesmo que você está vivendo
no meio de uma crise, mesmo que você está vivendo num momento de doença, enfermidade, problema financeiro, mesmo que você esteja vivendo lá em momento difícil na tua vida, mas você vai orar a Deus quando você abrir essa janela e você vai pedir para Deus se lembrar que você é uma pessoa o quê? Obediente ao Senhor. E a Deus, então, ele vai olhar, o nosso Senhor, ele vai olhar para o teu coração e ele vai ver que você é uma pessoa e é a obediência que vai operar os milagres de Deus, não só na tua vida, mas dentro da tua casa. Quem entende o que o pastor está dizendo até aqui? Essa é a janela que o Noé abriu. Essa foi a janela que o Noé abriu. O Noé abriu a janela. Tu acha que o Noé, vivendo aquela batalha, aquela luta, ele ia abrir aquela janela correndo o risco de entrar água para dentro? Capaz. O Noé abriu aquela janela porque ele queria mostrar para Deus o quê? Eu estou 200 dias dentro dessa arca, Senhor. Eu não vejo mais sol, eu não vejo mais luz, eu não vejo mais, Senhora, o que está acontecendo lá fora, eu não sei o que está acontecendo lá fora, mas eu estou aqui dentro, ilhado. Eu não sei para onde que eu vou, mas olha, Senhor, eu estou tantos dias aqui dentro, mas eu continuo obedecendo ao Senhor. Eu continuo sendo uma pessoa fiel ao Senhor. Foi isso que o Noé fez quando ele teve esse ato de abrir a janela, meus irmãos. E é essa janela espiritual que nós temos que abrir também quando a gente está se sentindo cercado. Amém? Mas o problema tem gente que não abre essa janela. Porque a janela não é Deus quem abre a janela, quem tem que abrir é nós. Lembra que o pastor falou que esse mês de junho nós estamos declarando que é o mês das janelas abertas? Quem estava no domingo lembra que o pastor falou. Mas quem que vai abrir essas janelas é Deus ou é você? Diga para essa pessoa do lado, é você. Deus, ele quer que você abra essa janela. Agora, o que o pastor quer dizer assim? Agora tu vai abrir a janela, Deus. Eu quero que o Senhor se lembre que eu sou uma pessoa obediente. Você vai ter que provar para Deus que você realmente é uma pessoa o quê? Obediente ao Senhor. Porque se Deus ele olhar para dentro do teu coração e ele ver que você não é uma pessoa obediente a ele, então não vai adiantar, aquela janela não vai funcionar. Mas não é para esse lado que eu quero levar. Eu quero levar para o lado o quê, meus irmãos? Que às vezes nós nos sentimos presos. Escuta o que o pastor vai dizer aqui. Eu conheci uma família que era dona de uma empresa. Eu não vou falar qual era o tipo de alimento que eles vendiam. Eram irmãos tudo da igreja, eles trabalhavam entre 5, 6 familiares, tudo da mesma casa. E eles estavam na igreja onde eu estava lá. E a empresa deles faturando, irmãos, assim, não tem ideia. A empresa deles estava muito boa. E eles firmes lá, dizimir, sendo fiel a Deus na igreja. Aí dali um pouco eu percebi que aquela família começou a se afastar da igreja um pouco. Eu percebi que aquela família, eles já não viam mais nas quarta-feiras da família. Já percebi que essa família tinha domingos que eles não viam na igreja. Não é que eu estava querendo me enfiar na vida deles. Mas a gente que é pastor sabe que a nossa vida ela depende de quem? De Deus. O nosso trabalho ele depende de quem? De Deus. A minha saúde depende de quem? De Deus. O meu casamento depende de quem? Depende de Deus. Quem é da fé vai crer que todas as áreas da sua vida elas dependem de quem? Depende de Deus. E aquela família começou a parar de ir na igreja. E aí então comecei a analisar aquilo e um dia eu estava pelo centro lá da cidade onde eu pastoreava e eu encontrei o irmão, que era o cabeça da empresa, né? Que era, como se diz, o pai da casa lá. Quando o irmão me viu, ele veio reto em mim de longe, ficou até meio com vergonha, e ele chegou e disse assim, ô pastor, eu preciso muito que o senhor ore por mim. Eu digo, mas o que houve, meu irmão? Pastor, a minha empresa está indo à falência. Nós não estamos conseguindo vender mais os nossos produtos, pastor. Nosso faturamento baixou lá embaixo. E eu tenho que ser sincero com o senhor. Estão quase fechando as portas da empresa. Eu preciso, pastor Adilson, que o senhor ore. Eu digo, tá, meu irmão, vamos orar. Deus vai abençoar o senhor. Só que escuta o que o pastor está dizendo aqui. Daí eu peguei um pouquinho pesado, né? Irmão, eu tenho prestado atenção que o senhor não tem ido mais na igreja. Houve alguma coisa? Eu tenho prestado atenção que o senhor e a sua família, vocês meio que se cansaram um pouco. O que está acontecendo, meu irmão? Aí, quando eu falei isso, aí o irmão realmente ele abriu o coração para mim. Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. É verdade, pastor. Nós estávamos indo muito bem financeiramente, a empresa estava indo bem, estava indo tudo bem, pastor.
Mas chegou um momento, pastor, assim que nós nos cansamos um pouco de ir para a igreja. Aí eu disse para o irmão, pois é, então é aí que está o erro que vocês cometeram. É por isso que a empresa de vocês, ela está quase indo à falência, meu irmão. Mas escuta o que o pastor está dizendo. Se vocês voltar para a fé, se vocês voltar a congregar, essa empresa que está quase fechando as portas, ela vai ser honrada por quem? Vai ser honrada por Deus. Quando eu falei isso, o irmão, ele saltou e disse, pastor, amém, eu aceito tua palavra. Domingo de manhã, pastor, nós vamos ser os primeiros a estar na igreja lá. Diga glória a Deus, meus irmãos. Chegou domingo de manhã, estava o irmão e estava toda a família sentada no banco da... O que eu entendi, irmãos? Que naquele momento que eu corrigi aquele irmão, mostrei para eles que a vida natural deles dependia da espiritual, foi o momento que aquele irmão ele aceitou a palavra. E nesse momento que o irmão aceitou a palavra, foi o momento que, sem ele saber, ele abriu o quê, meus irmãos? A janela da obediência. Ele abriu aquela janela ali, meus irmãos, da obediência, e aquele irmão disse, Senhor, nós vamos voltar, Senhor, nós vamos voltar a congregar. Aí Deus olhou para o coração dele e Deus viu uma verdade. Não, agora eles vão voltar a batalhar através da fé. Aí quando então ele abriu aquela janela e voltou a andar, na verdade, como Deus ele espera que a gente ande, aí a empresa dele começou o quê? Começou a crescer de novo. Mas o problema é o quê, gente? Que às vezes tem pessoas que não olham para o espiritual. A pessoa, às vezes, ela está passando por uma crise, é como está dentro de uma arca fechada. Não enxerga luz, não sabe qual decisão tomar, e quando toma uma decisão errada. Só que, às vezes, a pessoa ela está fora da obediência a Deus, parou de batalhar, parou de lutar pela família, parou de lutar pela sua vida financeira, parou de lutar pela sua saúde, a pessoa parou. E aí, nesse momento que a pessoa está presa, ela tá se sentindo ali sem saída, é o momento que a pessoa não sabe o que fazer. Só que é nesses momentos que toda pessoa que está enfrentando essa batalha, é o momento que a pessoa tem que fazer o que Noé fez, ela tem que abrir essa janela do quê? Da obediência. E a pessoa tem que olhar para o céu e ela tem que se acertar com Deus. Deus, a partir de agora, eu vou voltar a agir pela fé. Aí Deus olha para o coração dessa pessoa e vê que essa pessoa é uma verdadeira. E isto basta para Deus começar o quê, gente? Abençoar. Deus começou a abençoar os irmãos. Então, até lá hoje, os produtos dele inovaram a empresa, estão crescendo, dobraram o faturamento, mas todos, a gente vê, claro, não estou dizendo que é todo dia, mas estão firmes na igreja, estão batalhando pela fé. E é isso que o pastor está dizendo para os irmãos. Noé estava dentro de uma arca fechada. Só que mesmo dentro de uma arca fechada, o Noé era um homem que ele mostrava para Deus que era obediente, não saía da obediência de Deus. Deus, a minha família depende, Senhor, da minha obediência. A minha empresa depende da minha obediência ao Senhor. Senhor, o meu casamento depende da minha obediência ao Senhor. O Noé era um homem obediente a Deus. E por isso que naquele momento que ele estava trancado, fechado naquele lugar, mais de 200 dias, irmão, sem ver até a luz do sol, foi o momento quando Noé, então, abriu aquela janela e ele mostrou para Deus que era um homem obediente. E aí depois, se você continuar lendo, a Bíblia diz que Deus começou a baixar mais as águas. As águas do dilúvio começaram a aparecer no pico das montanhas, Deus foi baixando, baixando até onde a arca parou. E dali Deus pegou e disse para Noé, agora tu pode sair, tu e a tua, foram salvos de uma destruição, irmão. Olha o que Deus fez. Deus baixou as águas do dilúvio por causa da obediência de um homem. Agora imagine uma pessoa que está num lugar trancado, se a pessoa não abre essa janela, não cria essa coragem. Deus, eu preciso me acertar com o Senhor. Deus, eu preciso fazer aquilo que é certo ao Senhor. Essa pessoa corre o risco de furar o casco do navio e afundar e morrer em tudo afogado. Empresa e a falência, todo mundo se perder. Diga assim, Deus me livre, pastor. Mas tem gente que é orgulhoso, irmão, você acredita? Tem gente que a gente fala, irmão, você tem que se dobrar. Irmã, tu tem que se dobrar a Deus. Porque é Deus que vai dar garantia que o Senhor e a sua família serão abençoados. Mas às vezes tem gente que é difícil, irmão. E aí quando vem aquela tempestade ali, aquele dilúvio, vem, fura o casco do navio, ou começa, né, a pessoa não abre aquela janela porque tem vergonha,
não tem humildade de reconhecer que precisa de Deus, e aí coisas piores acontecem. Então, nós temos que sempre abrir essa janela, amém, irmãos? Em momentos de dificuldade da tua vida. Eu não sei se você passa dificuldade como eu passo. Quem passa batalha aqui? Meu Deus, tem gente que é no trabalho, gente com saúde. Agora há poucos dias passei batalha. Mas, irmãos, é nesse momento que nós temos que abrir essa janela e mostrar para Deus que nós somos pessoas obedientes. Diga glória a Deus. Eu quero te dar um exemplo, tá? Nós vamos orar daqui a pouco. Aí mesmo, Gênesis 12 agora. Gênesis capítulo de número 12. Abre aí na tua Bíblia. Mas o irmão até hoje está me agradecendo. Até hoje o irmão está me agradecendo. Pastor, obrigado pelo senhor ter me dado uma puxada de orelha aquele dia. Eu nunca falei nada de janela para ele, irmão. Essa revelação Deus me deu agora há pouco tempo. Mas o irmão, sem saber, ele abriu aquela janela e ele mostrou para Deus, Deus, eu vou voltar a ser uma pessoa obediente. E começaram a vir para a igreja, irmão. A empresa estava quase fechando as portas. Começaram a vir para a igreja, ele, a esposa dele, a irmã, veio os filhos começaram a vir, dali um pouco até os parentes dele começaram a vir, e aquela empresa começou a bombar. Dali um pouco começou a aparecer cliente, contrato novo, e as coisas começaram a acontecer. Mas graças à humildade daquele irmão, amém? Ele abriu a janela no momento certo, amém? Tu tem que abrir essa janela no momento certo. Se você está, como Noé, dentro de uma arca, não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer da tua vida, você tem que abrir essa janela, amém? E mostrar para Deus que você é obediente a Ele. Quem que pode abrir essa janela aí? Você pode abrir essa janela? Viu? Pouca gente. Nós temos que abrir essa janela e mostrar que somos obedientes, amém, irmãos? Porque não adianta, você pode até abrir a janela, se você não é obediente, Deus não vai atender. Não adianta, vai entrar até água pela janela. Não tem jeito. Então, nós temos que abrir essa janela e mostrar que nós somos verdadeiros. Amém? Eu vou te dar um exemplo aqui do Abrão. Eu gosto muito desse exemplo. E aqui fica bem tranquilo da gente entender, né? Vocês conhecem a história do Abraão. O Abrão, na verdade, né? O Abraão, ele morava dentro de uma arca. Uma casa, né, irmão? A arca representa a casa. Ele morava dentro de uma casa com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, com o sobrinho, com a sobrinha. Tinha um monte de parente ali onde eles moravam. Terá, pai dele, né? Só que toda a família dele era idólatra. Então, penso eu, irmãos, assim, ó, lendo esse texto, penso eu que o Abraão, ele estava vivendo, irmãos, assim como Noé. Estava preso dentro de uma arca, sem saber o que fazer. Olhava para o lado, o pai fazendo estátua de idolatria. Olhava para o outro, a mãe fazendo aquelas coisas de bruxaria. Os irmãos dele, os parentes dele, tudo indo para o mesmo caminho. Ele estava num beco sem saída. Estava enfrentando luta dentro da família. Só que aí o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor. E depois que o Abraão, então, ele recebeu a palavra do Senhor, eu entendi que o Abraão, ele abriu essa janela, o quê? Espiritual, e ele mostrou para Deus que era um homem, o quê? Obediente ao Senhor. Aí depois, você vai lendo, depois do Gênesis 12, você vai ver o que Deus fez na vida do Abraão. Quanta bênção Deus fez. Mas o Abraão, mesmo estando num lugar cercado por idolatria, por coisa errada, quando ele abriu aquela janela, ele mostrou para Deus que ele era um homem obediente ao Senhor, amém? E é isso que nós temos que ser, obediente ao Senhor. Porque você pode até viver dentro de uma casa onde tenha briga, onde tenha discussão, onde tenha coisa errada, mas você tem que continuar sendo a luz dentro daquela casa. Você tem que continuar sendo obediente ao Senhor. Amém? Porque é no momento que você se sentir preso, no momento que você se sentir atacado, no momento que você se sentir perseguida, que você vai abrir essa janela. Você vai abrir essa janela e você vai olhar para o céu e vai dizer, Senhor, lembra-te de mim que eu sou um homem obediente. Eu obedeço a tua palavra. O Senhor está vendo, eu estou 200 dias dentro dessa arca. Eu estou 5 anos dentro dessa casa. Olha as batalhas que eu estou enfrentando. Senhor, olha para mim que eu sou um homem obediente. Diga glória a Deus. Aí Deus vai olhar para você e Ele vai olhar para aquela janela lá que você abriu. Porque quem abriu aquela janela foi você, não foi Deus. Foi você que abriu aquela janela. Você teve humildade. Você teve fé, que foi o que eu preguei hoje de manhã, e você teve esperança, amém? Você abriu aquela janela, Deus olhou por aquela janela e Ele viu sinceridade no teu coração. E quando Deus ele enxerga a sinceridade, a obediência,
Aí então Deus começa a baixar as águas. Diga glória a Deus. A família vai sair dentro da arca, vocês vão plantar vinha, vocês vão construir prédios, vocês vão construir casa, vão edificar a família. Deus vai fazer uma obra muito grande através da vida de quem é obediente. Amém? Mas tem que abrir essa janela em nome de Jesus. Então vamos ler aqui, Gênesis 12, versículo de número 1. Diz assim, ora, o Senhor, ele disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí vem a promessa, E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha até aqui, até aqui é só a bênção de Deus, Deus pediu para ele sair da terra dele, da parentela dele, da casa do pai. E, por favor, não olhe esse texto com os olhos naturais. Tem gente que está mandando as pessoas sair de dentro da casa, porque lá tem coisa errada. A Bíblia diz assim, que aquele que não busca pelos seus é pior do que o infiel. Deus não ia se contradizer. Mas sempre quando você lê a Bíblia, você tem que ler com os olhos espirituais. Quando Deus pediu para Abraão sair de dentro da casa do pai dele, da terra do pai dele, Deus estava dizendo assim, eu não, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo assim, mesmo que você more dentro desse lar de idolatria, eu quero que você não ande no natural, mas eu quero que você ande no espiritual. Quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. E nesse momento que Deus deu a palavra, foi o momento então que o próprio Abraão ele fez o quê? Ele abriu aquela janela espiritual e ele mostrou para Deus que era um homem o quê? Obediente ao Senhor. Confirma aqui no versículo 4. Olha o que o Abraão fez, gente. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então veja bem, meus irmãos, assim, mesmo que o Abraão ele morasse dentro de uma casa onde havia muita luta, onde havia muita batalha, onde havia muita coisa errada, mas o Abraão era um homem que, mesmo vivendo em meio a tudo aquilo ali, ele era obediente a Deus. Ele sabia quando tinha que sair do campo natural e ele tinha que entrar no campo espiritual. O Abraão ele sabia, porque ele era um homem espiritual, era um homem obediente a Deus. E é isso que o Noé, quando ele fez, quando ele abriu aquela janela. Senhor, eu estou 200 dias dentro dessa arca, estou me incomodando, aí tem batalha na minha família, tem problema com os animais, eu sou responsável por tudo, mas, Senhor, eu quero que o Senhor lembre que eu estou andando de forma espiritual, que eu sou uma pessoa obediente. E essa obediência, quando você abre a janela e você mostra para Deus que você é uma pessoa obediente, então, através da obediência que Deus ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mas essa janela é aquilo que o pastor disse. O único que pode abrir ela somos nós. Não é Deus. É uma escolha minha. É uma escolha minha. E eu digo para os irmãos assim, as batalhas são grandes. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não pense, irmão, é batalha de tudo que é lado. Tomara a Deus que você não tenha. Mas batalha ali, tu vence uma ali, dali um pouco se levanta a outra. E às vezes é pior quando é dentro da família. É verdade, não é? É a pior coisa que tem quando você enfrenta batalha dentro da família. Você se sente preso, você se sente amarrado, se parece que você não consegue fazer tua vida andar, você não sabe para onde que você vai, você não sabe o que fazer, quais as decisões que você vai tomar. É verdade ou não é? É a pior coisa que tem. Um casamento que está em crise. A pessoa não sabe se sai, se fica. A pessoa está perdida, está presa. Só que é nesses momentos que você se sente presa, cercado, é que você então tem que abrir essas janelas espiritual e você tem que mostrar para Deus que você é uma pessoa obediente, amém? E é a obediência que vai trazer a cura, vai trazer a libertação, vai trazer, irmãos, assim, uma terra abençoada para você morar. É a obediência que vai trazer as bênçãos, não só para você, como para a sua casa também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem que entendeu até aqui a palavra? Uma palavra espiritual. É uma palavra espiritual. Por isso que eu botei aqui, a janela da arca, aberta, ela revela a obediência de
de Noé. Hoje de manhã eu preguei que a janela da arca aberta revela a fé que Noé tinha e a esperança dentro do coração. Porque imagine se ele fica com aquela janela fechada. Quando que Deus ia baixar aquelas águas ali? Não. O Noé era um homem que agia pela fé, era um homem que tinha esperança dentro do coração e era um homem que reconhecia que o único que podia abençoar a vida dele era Deus. Então, essas janelas, quem tem que abrir somos nós. Amém, meus irmãos? Diga para essa pessoa, então abra essas janelas em nome de Jesus. Profetiza para essa pessoa aí, abre essa janela aí. Quando você toma a decisão de abrir essa janela, Deus ele passa a te abençoar. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar com os irmãos lá em Deuteronômio capítulo 28. Aí nós vamos orar em nome de Jesus. Mas tem muita coisa, irmão. Moisés ficou 40 dias, irmão, no escuro, no Monte Sinai, sem falar com Deus. 40 dias sem comer pão, sem beber água, passando a maior batalha, preso no Monte Sinai. E a Bíblia diz que ao cabo de 40 dias, o fim de 40 dias, o que o Moisés ele fez? Ele abriu a janela da obediência a Deus. Eu vou ir lá e eu vou dar uma palavra para o povo, e o povo vai seguir aquela palavra, e Deus ele vai nos guiar no deserto, amém? Depois de 40 dias, ao cabo de 40 dias, Deus não falava com Moisés, Deus não se manifestava, ele se levantou e abriu aquela janela. Não, Senhor, sou obediente ao Senhor, eu tenho a palavra, e eu vou levar lá essa palavra, e o Senhor vai abençoar o seu povo. Olha o quanto que Deus ele faz para uma pessoa inteligente. Mas nós temos que abrir essa janela, amém? Ninguém mais abre essa janela por nós. Eu sei que a gente ora, que a gente intercede, e você tem que interceder. Mas tem momentos da nossa vida que é só nós que podemos abrir essas janelas, amém? Do lado de fora é uma destruição total. Se você se jogar de dentro da arca, você corre o risco de morrer na lama. Agora, do lado de dentro, tu também enfrenta a luta, porque você não vê a luz do sol, você não vê aquele resplendor, aquele céu azul, aquela coisa bonita. Você está preso. Não é só de fora que existe batalha, mas às vezes é do lado de dentro. Você enfrenta a batalha. Só que para a gente vencer essas batalhas, do lado de dentro, nós temos que abrir essas janelas, amém? Temos que mostrar para Deus que nós somos pessoas da fé, somos pessoas que temos esperança, somos pessoas humildes e somos pessoas obedientes ao Senhor. Aí Deus olha por aquela janela e Deus olha lá do céu e diz, aquele meu filho ali, aquela minha filha ali, eu me alegro. Eu vou baixar essas águas do dilúvio. Chega. Aí Deus baixa as águas do dilúvio e ele dá uma terra inteira para Noé. Não só para Noé, né? Para a família dele também. E Deus, ele tem bênção para todos nós, amém, irmão? Então, abre essas janelas. Nós temos que abrir essas janelas para Deus nos abençoar. Deuteronômio, vamos lá, meus irmãos. Deuteronômio, capítulo 28, o pastor falou. O versículo é o versículo de número 13. Que é bem conhecido nosso, né? Deuteronômio 28, 13, que diz assim, e o Senhor, Senhor maiúsculo é Deus, né? E o Senhor, ele te porá por cabeça, né? E não por cauda. Já viu aqueles bichos que tem cauda atrás? Cauda é rabo, né? Acho que é a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, é ter um rabo. Aonde a pessoa está o quê? Está se arrastando, né? Está sempre se arrastando ali, nada dá certo. Nada dá certo. Tudo que a pessoa faz, nada dá certo. Está sempre se arrastando. Então está dizendo ali, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não de baixo. Olha só, quando, meus irmãos? Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar o quê? E o fazer. Então, Deus vai nos colocar por cabeça, Deus vai nos colocar em cima e não embaixo. Mas quando que Deus vai fazer isso? Quando a gente passar a obedecer. E essa obediência nos dá a liberdade da gente abrir essa janela espiritual, amém? E se tiver qualquer obra do diabo lá dentro, irmão, Deus vai usar o poder dele para tirar lá. Porque Deus vai olhar na tua vida e vai ver você é uma pessoa obediente, amém? Muitas pessoas abriram essa janela espiritual.
Quando Elias foi na casa daquela viúva, ela abriu as janelas espiritual. Foi obediente a Deus. E a obediência fez com que 3 anos Deus viesse sustentar aquela mulher e o filho dela. Olha o que Deus pode fazer para uma família que é obediente. Mas tem que ser obediente em nome de Jesus. Amém? Quem que entendeu a mensagem? Vocês entenderam? Então vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode aplaudir o nosso Deus. Deus abençoe mais, tá? Através da palavra. Pode se colocar de pé, meus irmãos. Pegue o seu pedido da família aí, em nome de Jesus. Nós estamos nos aproximando do fim da campanha da Arca da Salvação. Eu estou meditando, orando. O pastor Jaime já anunciou uma campanha nova, que é a fonte de água viva. Mas Deus deu uma revelação para ele com base naquela palavra e eu estou pedindo uma revelação para mim também. E estou orando a Deus. No momento que Deus me confirmar a revelação dentro de João 8,14, aí nós vamos fazer essa campanha também, amém? E Deus ele vai nos abençoar em nome de Jesus, amém? Você entendeu a mensagem mesmo? Olha, uma mensagem difícil de entender, viu? É muito difícil. Mas você entendeu que o único que pode abrir essa janela é quem? É você. É você o único que pode abrir. Deus não vai olhar para uma pessoa, um exemplo desobediente, deixa que eu abro por você a janela. Não existe. É você que tem que abrir essa janela e mostrar para Deus que você está ali como uma pessoa exemplar, amém? E a tua obediência vai libertar briga, contenda, separação, doença, o que tiver de obra do diabo, tudo isso é vencido em nome de Jesus. Então, vale a pena a gente abrir essas janelas, amém, irmão? Eu falei hoje de manhã, quando Noé abriu a janela da fé e da esperança. Falei de tarde, quando Noé abriu a janela da humildade, irmão. Porque ele reconheceu. Olha que o Noé trabalhou 120 anos batendo prego naquela arca, mas quando ele abriu aquela janela, ele reconheceu que quem tinha capacitado ele foi quem? Foi Deus. Isso significa ter humildade. Pode crescer o quanto você puder crescer, seja muito rico e abençoado, amém? Esse é o meu desejo como pastor. Mas nunca perca a tua humildade. Sempre tem que abrir essa janela e reconhecer, Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me fez eu crescer nessa terra. E cada vez Deus vai dando mais, amém? Cada vez Deus vai abençoando mais. Mas tem que abrir essas janelas. Então esse mês de junho é o mês que nós vamos abrir as janelas e tomar posse da nossa bênção. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Pegou na tua mão aí o teu pedido então? Então apresente ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela reunião da família. Cada quarta-feira, meu Deus, que nós passamos, fica melhor, Pai. Fica bem melhor, meu Deus. E eu tenho certeza, meu Deus, o Senhor está conosco. Jesus disse, eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje, e eu serei o mesmo eternamente. Você pode estar no meio de uma arca cercado, sem ver a luz, sem ver nada, sem ver terra, sem ver montanha, sem ver grama, sem ver vida. Você pode estar num deserto, mas se você é da fé, você abre a janela e Deus te ouve. Deus te ouve, Ele é um Deus forte. Ele ouve o necessitado, Ele diz o doente, o enfermo. Deus nunca vai desamparar, nunca vai desamparar. A Bíblia diz o justo, porque o justo é aquele que anda por meio da fé. Então, minha irmã, meu irmão, se você está se sentindo preso, não largue, não abandone as coisas. Deus quer te honrar, quer ser glorificado através da tua vitória. Mas você tem que abrir a janela, não é Deus. Ninguém tem que abrir a janela por você, é você que tem que abrir. Então vai orando a Deus, peça para Ele capacidade.